Vamos falar um pouquinho aqui sobre intelectualidade. Vocês já vão Porque as entender. pessoas estão sempre buscando um líder que pense por elas. Todo mundo fala sobre os coaches, os influencers e como eles enganam as pessoas. Eu quero propor um caminho diferente aqui. Por que a gente não fala sobre a responsabilidade das pessoas que são enganadas? Fica aí que hoje a gente vai falar sobre a minoridade intelectual, um conceito elaborado pelo filósofo alemão Immanuel Kant. Para entender isso, vamos partir de um exemplo. Imagine Amanda. Ela é uma jovem adulta que está conectada com todas as tendências. Em 2024, ela removeu algumas tatuagens que, segundo ela, a deixavam parecendo Vou falar um um pouquinho pra gibi. vocês. Sim, o símbolo do infinito e a data de nascimento da mãe dela. Ela gastou muito dinheiro com isso, mas ela também gastou muito dinheiro reformando todo o seu guarda-roupa, comprando peças de alfaiataria em tons neutros. Ela se tornou o que os jovens chamam de clean girl. E como tinha que aderir ao pacote completo, ela comprou café com Deus Pai, pagou a primeira mensalidade da academia, da yoga e da igreja da parede preta. Não podia esquecer disso. Amanda estava muito feliz até o início de 2025, quando todas as blogueiras, de repente, começaram a falar que a moda agora é ser maximalista. Então agora ela só tem uma alternativa: parar de seguir essas blogueiras e entender que o capitalismo funciona dessa forma, criando falsas necessidades para alimentar um consumismo que vai terminar destruindo todos os recursos da natureza? Não, claro que não. Agora ela vai tentar vender todas as roupas que ela comprou É, e reformular todo o seu guarda-roupa. Embora Amanda seja uma jovem adulta e ela já tenha alcançado a maioridade civil, ela não alcançou algo que Kant chama de maioridade intelectual. Ou seja, ela não tem a coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. ai, Então ela se coloca sob a tutela de outras pessoas. Um blogueiro diz o que vestir, um outro diz o que ela tem que ler. Ainda tem um que vai falar como ela tem que gastar o próprio dinheiro. E ainda tem aquele que vai falar como ela tem que exercer a própria espiritualidade. Kant diria o seguinte para Amanda: você é a única responsável por sair da sua minoridade intelectual. E eu sei que é confortável ficar nesse lugar, já que pensar sobre as coisas exige esforço. Mas você não pode abrir mão do seu entendimento, porque se você faz isso, você se prejudica. E pior, você prejudica outras pessoas, você prejudica as futuras gerações. Todos os direitos que foram conquistados até agora, eles estão em risco quando as pessoas abrem mão do seu entendimento. E o futuro pode ser um regresso. Você começa com outras pessoas decidindo o que você vai vestir e termina com outras pessoas Kant Pio. impondo regras sobre o seu corpo, sobre corpos iguais ao seu e transformando essas regras em leis. Por isso, é somente sua a responsabilidade de sair desse estado de minoridade intelectual. O texto em que Kant fala Brabo, sobre isso é curtinho, brabo. cerca de 8 Nossa, que páginas. isso. Entra lá no meu perfil que eu vou deixar o link para você. Ok, E vamos seguir ele você? agora. Você acredita que a minoridade intelectual realmente afeta uma sociedade? Vamos falar sobre isso nos comentários? Ó, miméticos, tá? Brabo. Pô, isso aqui, pô, depois a gente vai entrar nisso aqui de estoicismo aqui. Mas, cara, como é brabo você ver um cara. Porque você vê que um cara com. Tem um viés mais político, mas, porra, papo bom demais. Papo bom demais, né? E acho que é um. O que ele tá falando sobre essa questão de você ser enganado, fala muito sobre a cultura de internet, sobre a cultura da enganação que a gente tem, né? E fala muito sobre o momento em que a gente vive, né? E que a gente vive, não, mas é também um pouco do que a gente sempre viveu, tá? Mas se você parar pra ver, a gente vive agora uma geração hiperconectada, né? E quando a gente falava muito sobre conexão, quando a gente falava miméticos, tá? Vou mostrar aqui de novo pra galera que gostou do perfil dele aqui, ó. Miméticos, tá? Tá aqui o mano, aqui, ó, pra vocês seguirem no TikTok, tá? Quando a gente falava da questão de vamos ter internet, vamos ter coisas online, todo mundo pensava nas tribos digitais, na aldeia digital, né? Que era muito a frase do Fantástico, sobre como as pessoas falavam sobre as tribos convivendo, ideias diferentes, sobre como as pessoas tinham que lidar com isso, como a gente poderia ter um senso de identidade cada vez mais único e próprio.
Quando, na verdade, a gente tem visto um movimento quase que o contrário em alguns momentos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura de bolha cada vez mais específica, né? A gente tem cada vez mais bolhas. As pessoas que estão dentro dessas bolhas, elas estão cada vez mais presas, né? É como se a gente tivesse invertido a lógica, né? Ao invés de a gente ter um grande círculo de pessoas, a gente tem vários círculos, mas todos muito presos e eles não conseguem sair de um lado pro outro, né? E aí a gente entra aí numa palavra que pra mim é uma palavra que ela é muito forte, que ela diz muito a ver com os tempos de hoje, que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Você provavelmente nos últimos anos ou nos últimos meses, você teve vontade de correr, você teve vontade de entrar pra academia, você teve vontade de fazer crossfit, você teve vontade de comprar uma camisa Henley, você teve vontade de comprar um Air Jordan, você teve vontade de, sei lá, comprar uma calça larga, né, uma calça de shopping, você teve vontade de fazer algo, né, comprar um iPhone, comprar um Apple Watch, comprar coisas que são do grupo do qual você faz parte, né, ir pra Caraíva, né, tá todo mundo indo pra Caraíva. Quem? Quero interromper esse vídeo aqui rapidamente pra falar que meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, já está à venda. É o meu lançamento com a editora Maquinaria, com dicas sobre trabalho, dinheiro, carreira, morar sozinho e tudo aquilo que você precisa saber pra ter uma vida adulta mais leve. Mesmo você sendo jovem, mesmo você sendo adulto, tem várias dicas pra você ter um dia a dia mais saudável, mais feliz e com menos dor de cabeça. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar ele. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, por favor, e é nóis. Valeu. Outro dia eu tava vendo um post de um perfil no Instagram que eu gosto muito, que é o Óbvios, né? Que costuma ser bom. E aí o título era algo como por que tá todo mundo indo pra Tóquio? Eu postei nos comentários, falei, todo mundo quem, velho? Vocês adoram falar de FOMO, mas aí quando vocês vão fazer conteúdo, vocês falam, tá todo mundo indo pra Tóquio, porra? Sabe? Tá todo mundo indo pra Tóquio? Ninguém tá indo pra Tóquio, tá indo meia dúzia de pessoas tá indo pra Tóquio. Só que quem posta no Instagram gera conteúdo e vai gerando esse fear of missing out, esse sentimento de que só você não tá fazendo parte daquilo. É o copo Stanley. A gente precisa entender, né, muito, se a gente tá usando um copo Stanley porque a gente quer beber água gelada, ou se a gente tá bebendo um copo Stanley porque a gente quer ser igual aos nossos amiguinhos. E isso que ele fala é muito sobre isso, né? A gente vai deixando aos outros ser donos da nossa decisão, né? Então, tá todo mundo indo pra igreja, deixa eu ir pra igreja. Tá todo mundo indo tá todo mundo indo café com Deus Pai. Eu tenho que postar também, né? Porque faz parte, né? Só eu não tô postando isso. Tá todo mundo pintando Bob Goods. Por que só eu não tô pintando Bob Goods, né? Então, é um pouco desse senso de pertencimento que a gente vai deixando que as pessoas... E o consumismo das coisas, né? Tá todo mundo... vendo esse conteúdo, tá todo mundo consumindo isso, tá todo mundo vendo isso, tem que ver. É o Casa de Papel, né? É o sentimento... o Pablo Marçal é uma coisa meio Casa de Papel, né? Porque assim, tá todo mundo vendo Casa de Papel, vou ver. Tá todo mundo falando do Marçal, deixa eu ver também, né? É o comportamento de manada, é o senso de pertencimento. E aí, entra a questão do senso de pertencimento, né? Que é o fear of missing out. É o medo de você não estar pertencendo a algo que está acontecendo. E entra no senso de pertencimento que é assim, tá todo mundo fazendo isso, só eu não. Tá todo mundo jogando futevôlei, só eu não. Então eu tenho que ir jogar futevôlei. Só que nem ele falou, o mercado ele precisa circular, o mundo ele precisa circular, ele precisa ficar fazendo as coisas girarem pra gerar dinheiro. Então ele precisa de uma nova tendência, ele precisa de uma nova coisa rolando, de uma nova marca, de uma nova roupa, de um novo lançamento. A moda funciona muito assim, né? Pra você vender algo novo, o velho precisa ser ruim. O velho precisa ser ruim. Pra você tornar algo novo agradável, o velho precisa ser desagradável. E nisso a gente vai terceirizando para várias pessoas, né? Exatamente o nosso pensamento. Então, por exemplo, vamos falar agora de uma questão, que acho que é uma questão um pouco mais delicada, que é política. Quantas vezes você não ouviu alguém falando sobre política, né? Sobre urbanismo, falando sobre transporte, falando sobre habitação, e você simplesmente não só reproduziu aquilo que ela falou. Agora, quantas vezes você sentou pra estudar sobre política? Não, deixa eu entender isso aqui, deixa eu ler um livro, deixa eu ler uma base, deixa eu ler da onde o cara tirou isso, deixa eu tentar entender isso. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, porque dá trabalho pra cacete. Você não vai abrir um livro de urbanismo, você não vai ler um livro que fala sobre habitação, você não vai ouvir um urbanista falando, você não vai ouvir um arquiteto falando. Você provavelmente vai encontrar o quê? Alguém que tem um discurso populista, e não é à toa que o discurso populista funciona tanto, porque por isso que políticos funcionam tanto, né? Porque ele simplifica um pensamento muito
complexo em algo muito raso, né? Então, por exemplo, quer um pensamento muito complexo em algo raso? Ah, pô, estão roubando muito assalto. A culpa é da esquerda. Eu acho que sim, a esquerda é muito hipócrita com muitas coisas de violência urbana, mas a culpa é só da esquerda, né? Então, assim, a culpa é da lacração. Ou você perdeu seu emprego, por quê? Porque a culpa é dos imigrantes. E aí você olha e o cara vai dar argumentos que normalmente são argumentos que vão mexer com o seu fígado, né? Que vão fazer você ficar bravo, né? Que vão fazer você ficar incomodado, né? É o famoso como o banheiro trans tá destruindo o Brasil. Cara, é verdade. O Brasil era muito melhor antes do banheiro trans. Você, tipo, uau, sabe? Tipo, a gente tem um monte de problema, né? E aí, esse lance de deixar os outros escolherem por você, o Kahneman fala sobre o livro Rápido e Devagar. Energeticamente é mais fácil se comportar assim. Exatamente. E aí no discurso político a gente entra muito nisso, entendeu? Porque você vai ver o quanto que os políticos que a gente tem são rasos, são populistas. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro não tinham um plano de governo na última campanha deles. Plano de governo ridículo, ridículo. Você ia ver, era ridículo, entendeu? O jeito como eles tratam tópicos, o jeito como eles produzem conteúdo, o próprio jeito como a galera faz conteúdo hoje de política, ele é muito focado exatamente em gerar like, né? Em gerar view. Você pega um Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira ele tem um conteúdo que ele é muito mais feito pra viralizar do que feito pensado em mudar alguma coisa politicamente. E aí a gente pode falar também do Janones, você pode falar de um monte de gente. Agora, quando você vai pegar um cara que fala assim, pô, qual o cara que sentou e estudou politicamente isso daqui, trouxe uma base, trouxe um ensinamento, trouxe não sei o quê. É isso, ó. É a picanha barata, né? É o Bolsonaro falando que ia acabar com a corrupção. São esses discursos que são muito fáceis, muito simples e a gente compra. Mas, de novo, né? Mas por quê? Porque a gente terceiriza pros outros isso, né? A gente tem esse sentimento de paternalismo, de terceirizar por outras coisas, né? A gente espera que surja um novo Messias. A gente terceiriza a decisão. É o prefeito Sorocaba, é muito isso. A gente quer que alguém seja um novo salvador, um novo líder, um novo cara incrível que vai vir e vai trazer pra gente soluções milagrosas, e que vai trazer pra gente uma parada que vai salvar a gente. E a gente acaba não pensando, entendeu? O brasileiro médio tem preguiça de entender o que tá falando, prefere só vomitar o que o político tá falando também. É exatamente isso, a gente repete isso. Repete, não é só o brasileiro não, tá? Isso tá acontecendo na Europa, isso tá acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem tido isso, né? Essa minoridade intelectual que ele fala é muito sobre isso, né? Do quanto que a gente não para pra estudar, ou pra ouvir, ou pra refletir, ou até mesmo a gente ouve alguém falando, e é uma coisa que eu falo, que eu gosto até mesmo de dizer pra vocês, que é questione tudo, entendeu? Se você não concorda comigo, discorde comigo, entendeu? Entendeu? Se você odeia o que eu falo, né? Pô, o Congresso. O Congresso é o melhor exemplo, cara. Congresso, você vai ver os políticos falando, é feito pra gerar corte pra rede social, pro cara postar no Insta dele, no TikTok dele. O cara não tá lá pra fazer um discurso feito pra população. E aí o que eu quero dizer é, se você não concorda com o meu discurso, discorde do meu discurso. Eu não quero que você seja um seguidor fiel, um assecla, um idiota, um imbecil que me siga tal qual um culto, como outros influenciadores adoram, que você compre meu curso, que você me siga, né? Oi, primo, bom dia, siga, compre meu curso, né? Sem questionar o que eu faço, me tratando como uma celebridade, como uma deidade. Acho que tem que ter o questionamento, tem que ter a discussão, tem que ter a conversa, tem que xingar, tem que brigar, tem que discutir e tal, pra gente poder olhar, brigar talvez não na mão, mas a gente poder discutir, travar esse embate, porque a gente, eu discordo do Ed, que ótimo que você discorde de mim. Você não é um imbecil, porque só um imbecil concorda com tudo, entendeu? Essa que é a parada, só um imbecil vai concordar com tudo, discorde de mim, sabe? Discorde de ideias, discorde das coisas, eu posso estar errado, eu posso estar envezado, eu posso ter um discurso que passa de uma vivência, né? O problema é quando a gente acha que fulano tá sempre certo, fulano tá sempre aquilo, e a gente faz isso, né? A gente trata as pessoas como deidades, como divindades. Olha só, a gente acha que uma pessoa é boa numa coisa e automaticamente ela se torna perfeita em todas. A gente não questiona nada do que ela vai falar. Não, eu gosto de fulano, então ela pode fazer o que quiser. Não, já fulano jamais fará isso comigo, porque eu confio nele, porque eu gosto dele. Você fala, mano, só você ver, surge um jogador de futebol que estupra alguém, a galera vem passar pano. Por quê? Não, porque ele marcou minha infância, jogou muito no Santos. Nossa, jogava muito no Santos, né? Ele jamais estupraria alguém, né? Porque jogou muito Santos lá em 2002. Porque a gente adora dar esse lugar, né? Isso é muito louco, né? A gente fica num... E pensar queima... Pensar é difícil, né? Pensar ocupa um espaço difícil no nosso tempo, né? Pensar exige estudo, pensar exige um esforço. E muitas pessoas não querem pensar. Eu já ouvi pessoas falando isso, né? Eu não quero pensar muito em político, eu já penso no meu trabalho, já penso na minha família, né? Eu quero votar num cara pra pensar por mim. Gente,
Quando alguém estiver desanimado, eu tô cansado, eu perdi o emprego, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, tanto no Edson Castro como no Cortes do Castrinho também, e assistir outro vídeo que a gente deixou aqui do lado. Valeu!